Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a contribuição de vocês, mantendo o silêncio, e peço que continue assim durante e depois da palestra, tá? Para quem é sócio do Clube do Livro, já pode ir na biblioteca e já chegar nos livros desse mês. Vamos fazer então a prece inicial? Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar agora nosso companheiro, palestrante da noite, o Ivan. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa que nos recebe com carinho, com amparo. O tema de hoje, queridos amigos, é em relação à consciência. Muito se fala sobre consciência, se diz, se conversa sobre consciência. Vamos primeiro saber qual é o significado da palavra consciência. É a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos nossos atos realizados. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona as entidades venderandas, perguntando: aonde está escrita as leis de Deus? Resposta curtinha: na consciência. É através da consciência que sabemos o que é certo, o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. É ela que nos direciona. Antigamente se achava-se que para ter consciência era necessário ter conhecimento. Só as pessoas cultas, as pessoas que liam bastante, que conheciam as leis, que conheciam
os livros poderiam ter consciência. Mas essa teoria acabou vindo por água abaixo. Porque a consciência, ela se adquire. A consciência independe do conhecimento. A consciência é uma faculdade do espírito. Então, nós podemos ter pessoas cultas, com autoconhecimento, com consciência. E podemos ter pessoas totalmente analfabetas, sem nenhum conhecimento, com consciência. E pode ocorrer ao contrário também. Pessoas cultas, com altíssimo conhecimento, mas totalmente sem consciência. Porque esta consciência vem sendo adquirida pelas nossas existências, pelas nossas reencarnações, pelo bom uso que nós fazemos desta reencarnação. Quanto mais evoluído o ser, mais fantástico é a sua consciência e seu espírito. E dentro disso, queridos amigos, nós vamos lançar aqui alguns exemplos para que possam facilitar ainda mais o entendimento de cada um. Nós vamos citar aqui o exemplo de um médico especialista, um pneumologista, especialista nas vias aéreas, conhecedor do aparelho respiratório como ninguém. Conhece desde a entrada do ar, passagem através do nariz, os pulmões, a troca gasosa que ocorre. Mesmo sendo conhecedor de tudo isso daí, como ninguém, faz uso do cigarro, sabendo de todos os malefícios que o cigarro traz para cada um de nós. Portanto, tem conhecimento, mas não tem consciência, porque se tivesse consciência, não fumaria. Vamos agora lançar a mão também de um outro médico, um médico agora especialista no aparelho digestivo, um gastroenterologista, conhecedor de todo o aparelho estomatognático, de todo o processo da digestão, conhecendo este aparelho como ninguém, mesmo assim faz uso da bebida alcoólica, conhecendo todos os malefícios que a bebida causa no nosso organismo, principalmente o seu excesso. Sendo conhecedor disso, faz uso, portanto, tem conhecimento, mas não tem consciência. Então, queridos amigos, nós vamos vendo que a consciência é adquirida pelas nossas escolhas e pelo bom uso que a gente faz dela. E pelo resultado, porque o espírito, à medida que ele vai tendo a sua existência, à medida que ele vai reencarnando e vai somando tudo aquilo que ele escolhe, ele vai guardando no seu arquivo, no seu HD, que é o perispírito. Todas as informações que nós colhemos, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente vivencia, ele é guardado dentro do nosso perispírito. O nosso perispírito, que é o envoltório do espírito, quando a gente fala peri, que está em volta do espírito. O espírito é uma luz, não tem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito, que fica em volta do espírito. É como se fosse o nosso corpo físico, mais uma matéria mais branda. Se a gente pudesse aqui lançar uma realidade para vocês, nós poderíamos falar de um abacate, que a casca dele seria o nosso corpo físico.
O envoltório dele, que é a polpa, que é mais molinha, é menos pesada, é o nosso perispírito. E o carocinho de lá de dentro do abacate é o nosso espírito. É assim que nós somos. Então o perispírito é o corpo do espírito. E ele sempre assume a identidade da sua última reencarnação. Porque aí a gente fica pensando, mas como que a gente vai se reconhecê-la no plano espiritual? Se nós já tivemos tantas existências, se nós já tivemos tantas famílias, tantos pais, tantas mães, nós nos reconhecemos através do perispírito. E aí, queridos amigos, esse perispírito guarda todas as informações das nossas sucessíveis existências. E lá fica armazenado ali as coisas boas e as coisas ruins também. Por isso que nós temos que lutar constantemente por tudo aquilo que nos leva, que nem fala no Guerra nas Esteiras, por lado sombrio, por lado negro da força. Então a gente tem que ser cada vez mais luz, lutar para que a gente vá se livrando daquilo que nos deixa em cabisbaixos, para que a gente vá se tornando mais leves, mais tranquilos. Então é necessário para que cada um de nós comece a adquirir consciência, reafirmarmos a orientação de Jesus, no que diz respeito que nós fazemos ao outro aquilo que queremos que fizesse com cada um de nós. Faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Obrigado, meu amigão. Assim, nós vamos construindo um ser melhor, uma casa melhor, uma família melhor, um ambiente de trabalho melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor. Quando cada um de nós preocuparmos com as nossas ações, com o que eu devo fazer para melhorar a mim, a cada um de nós primeiramente, e depois melhorar aos outros que estão ao nosso redor, o mundo vai se tornar melhor. Porque a felicidade que tanto cada um de nós almeja depende de um estado equilíbrio de consciência. É tão gostoso a gente chegar à noite, deitar nossa cabeça no travesseiro e ter uma noite em paz. Ao analisarmos o nosso dia, que nem fala o Santo Agostinho, ao revisarmos o nosso dia, saber que o saldo dele foi positivo. Se eu magoei alguém, se eu ofendi alguém, no outro dia eu vou ter a oportunidade de me desculpar com essa pessoa. Falar, eu não estava legal aquele dia, você me desculpa do meu comportamento, eu não fui legal. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho não nos deixa fazer isso daí. Então, à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos sendo burlados, nós vamos sendo trabalhados, que nem se fosse uma pedra bruta que fosse esculpida através das nossas problemáticas diárias. E isso, meus amigos, me faz lembrar uma história, na qual essa história aconteceu com Divaldo Pereira Franco, na cidade de Salvador. Morava lá nessa cidade uma senhora negra, retinta, de postura invejável. E ao longo do tempo, ela e Divaldo fizeram uma grande amizade. Ela todas as semanas ia até na Casa do Caminho, onde Divaldo tem um centro espírita, e lá ela assistia às reuniões, como vocês estão assistindo aqui, tomava passe, participava também, trabalhava na casa, era ajudante. E passado alguns anos dessa amizade bonita, um
uma noite ela telefonou para Divaldo, falando para que Divaldo fosse até a casa onde ela morava, que era um barraco, na região dos Alagados, em Salvador, onde vivem mais de 100 mil pessoas em estado de total abandono, em casa de palafitas. São casas elevadas ao nível do mar. E lá Divaldo, juntamente com alguns amigos, se dirigiu até a casa dela, e chegando lá pôde verificar que essa senhora estava morrendo. Ela, meu querido irmão Divaldo, eu gostaria de contar a história da minha vida, a história que eu nunca contei a ninguém, mas eu sinto que devo contá-la ao Senhor. Quando eu era jovem, irmão Divaldo, eu elegi o meu príncipe encantado. Me apaixonei por um rapaz que tinha um pouquinho mais da minha idade, e ali, sem ansejos para o casamento, sem condições para me casar, resolvi entregar a ele de corpo e alma, em total fidelidade. Depois de 2 anos do nosso casamento, da nossa união, eu vinha a perceber que eu estava grávida. Naquele dia seria um dia especial. Eu iria preparar um jantar um pouquinho melhor para o meu marido, iria esperar ele do trabalho, e chegando a hora, depois que ele comeu, resolvi contar-lhe a novidade. Cheguei, meu marido, eu estou grávida. Deus nos presenteou com um filho. Você vai ser pai, eu serei mãe. E eu percebi que ele ficou assustado. Um filho, ele disse. Nós somos pobres. Nós não temos condições de ter um filho. Aborte-o, mate-o, tome um chá de qualquer coisa, procure a curandeira aqui do bairro, tire esse filho. Eu não desejo um filho. Eu quero uma mulher, eu quero uma companheira. E eu falei a Divaldo, aquilo me assustou. Aquele príncipe que eu havia escolhido havia caído por água abaixo. Como aquele homem que eu me entreguei a minha vida, falava comigo daquela maneira, eu pensei que ele estava brincando. Mas logo percebi que era sério. E me impôs uma condição. Se eu não abortasse o filho, ele iria embora. Naquela noite eu não dormi. Eu fiquei pensando, eu não irei matar meu filho. Eu já sentia no meu ventre aquela criança. Sabia que era uma vida. E se o meu pai e se a minha mãe tivessem pensado a mesma coisa, eu não estaria aqui. E aí, ele me deu 10 dias. Mas eu já estava com minha resposta pronta. Quando ele falou, você resolveu? Eu disse sim, eu resolvi. O que você escolheu? Vou ter o meu filho. Eu não vou matá-lo. E ele foi embora de volta. E nunca mais voltou. Eu precisava fazer alguma coisa para trabalhar, porque eu tinha a minha boca e logo a boca de um filho para sustentar. Então eu resolvi ser lavadeira. Lavadeira é uma coisa que a pessoa faz para lavar roupa para outra pessoa que tem mais condições. Então eu ia lá, pegava uma trouxa de roupa, lavava, entregava a passadinha e ganhava um dinheirinho. E assim foi os anos. Tive o meu filho, era a criança mais linda do bairro, Divaldo. Você acreditava? Sim, acredito sim. E aí um dia ele resolveu ir comigo pegar uma trouxa de roupa na cidade. Lá ele pegou na minha mão e fomos juntos. Adentrando a casa rica, pela sala, ele notou alguma coisa na estante e ele perguntou para mim, mamãe, o que são isso? Falou, filho, isso daí são livros, meu filho. Ah, mamãe, mas o que são livros? Ele perguntou para a mãe. E a mãe disse, ah, meu filho, livros
É uma coisa que faz você viajar daqui para lá, de lá para cá, sem você sair do lugar. Ah, mamãe, então eu quero viajar pelo livro. Ah, meu filho, para você viajar pelo livro, o livro te impõe uma condição. É preciso saber ler. Ah, mamãe, eu quero aprender a ler. Ah, meu filho, que seja então. Matriculei na escola do bairro. Lá ele começou a ler, a escrever, gostava de fazer conta, era um menino esperto. Ia bem na escola. Pegava livros na escola, chegava em casa para ler os livros, até que chegou o ginásio. E ele me disse, mamãe, eu quero continuar a estudar. Mas meu filho, você já sabe ler, escrever, fazer conta. Você já pode ser um pedreiro, carpinteiro, qualquer coisa, meu filho. Eu não sei nada. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Mamãe, ajude-me a estudar. Que seja, meu filho, vai estudar. Peguei uma trouxa de roupa, mais fregueses e fui lavar roupa. Terminando o ginásio, queridos amigos, ele veio com uma conversa comigo muito assustadora. Mamãe, eu quero ser médico. Ah, meu filho, ser médico? Você está louco. Os estudos afetaram sua cabeça, filho. Eu não tenho condição. Naquele tempo, a Federal da Bahia, lá da cidade de Salvador, era mais de 100 pessoas por vaga. Era muito concorrido. Vestibular escrito. Não era de xizinho. E ele falou, mamãe, ajude-me. Eu vou estudar. Eu vou passar. E ele estudou, prestou e passou. Então, ela aquela brancaria e ele no meio ali, o negrinho, no meio daquela brancaria estudando medicina. Só que as roupas não conseguiam mais manter o meu sustento e nem o dele. Então, eu conversando com uma pessoa, conversando com outra, consegui arrumar um cantinho perto do elevador Lacerda da cidade de Salvador. O elevador Lacerda, ele une a cidade alta de Salvador à cidade baixa. É um elevador público. E ali há uma grande movimentação de pessoas. E ela ali arrumou uma barraquinha para vender acarajé. Então ela se vestia de baiana, colocava um laçarote vermelho na cabeça, uma roupa branca, simpática, uma postura invejável, conseguiu ganhar a clientela. E lá ela vendia acarajé, nas horas vagas lavava roupa, e assim os anos foram passando. E o menininho precisava estagiar. Naquele tempo quase não tinha muito estágio, e tinha um médico, que era professor na universidade, que comprava acarajé com ela toda semana. E um dia ela se encheu de coragem e falou, doutor, o senhor é meu freguês há muito tempo. Eu tenho um conhecido lá na faculdade, fiquei com vergonha de falar que era meu filho. Eu tenho um conhecido lá na faculdade, mas quem é? Não é necessário nem descrever. Tem tanto branquinho e ele é mosquinha no leite. É o negrinho lá da faculdade. Doutor, o senhor conhece? É o fulano. Ele falou, sim, conheço sim, um bom rapaz. Eu queria pedir para o senhor para ele estagiar nas clínicas do senhor. O senhor daria licença? O senhor poderia ensiná-lo? Em homenagem à senhora, eu vou ensiná-lo. Então ela chegou em casa, contou para o filho aquela novidade, ele pediu para procurá-lo na universidade para fazer o seu estágio e começava a chegar perto da formatura. Naquele dia seria o dia mais feliz da minha vida. Eu, uma lavadeira, uma vendedora de acarajé, consegui formar um médico. E aí comprei um vestido branco com laçarote vermelho, porque realçava com a minha cor.
comprei 2 pares de sapatos altos. Mas aí perguntei, mas para que 2 pares de sapatos altos? Um para aprender a andar e outro para usar no dia, porque eu não sabia parar em cima daquelas pernas de pau. Só andava de sandália. E aí fui, treinei e consegui parar em cima daquilo. E no dia, eu me arrumei, estava bonita, fui no centro, comprei um anel de formatura em 1 milhão de vezes e meio para poder pagar a emprestação para o meu filho. E o meu filho chegou. Mamãe, dentro de 1 hora eu estarei formado. A senhora com certeza, mamãe, pretende ir comigo, não é, mamãe? Sim, meu filho, é um dia muito feliz para mim. Só que eu queria te pedir uma coisa, mamãe. Pois não, meu filho. Peça. Eu já te dei minha vida, o resto que tem é seu também. Mamãe, eu queria te pedir para que não fosse na minha formatura. Meu Deus, esse menino foi afetado mesmo pelo estudo. Mas por que, meu filho? Por que você quer isso, meu filho? Mamãe, eu já sou negro. Eu falei lá na faculdade que eu era cuidado por um pai e por uma mãe, por uns padrinhos ricos que me mantinham na faculdade. A sociedade baiana estará toda ali presente. Eu já sou negro, não posso entrar com a senhora é negra também. Como que eu vou enfrentar a sociedade com a senhora, mãe? É essa a sua vontade, meu filho? É essa, minha mãe. Ah, meu filho, tem outra coisa, ó. Nessa caixinha aqui, tem um anel de sua formatura. Leve, filho, não tenha vergonha de usar, que é caro, viu, filho? É caro. Eu já estou acabando de pagar. Mas não se envergonhe de usar. É ouro, filho, é caro, vai. Tomara que essa pedra verde te esclareça um pouco a consciência. Ah, mamãe, eu estou te deixando aqui um cartão. É o número da minha clínica, onde eu vou trabalhar. Porque de hoje em diante eu não volto mais aqui, mamãe. Os meus pertences, as minhas coisas, se era bom eu já levei tudo. O que tem meu aí a senhora leva, joga tudo na correnteza, porque eu aqui não volto mais. Amanhã eu já sou médico, então daqui eu não volto mais. Nesse cartão, mamãe, tem o número da minha clínica. Se a senhora ficar doente, a senhora liga para mim. Meu filho, você já viu sua mãe doente? Não. Eu, quando eu estou com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, eu vou lá, tomo um chá de sabugueiro e logo estou boa. Eu não fiquei 1 dia sem trabalhar. Você já viu sua mãe de folga, filho? Não. Então, meu filho, até hoje eu sustentei a mim e sustentei a você. De hoje em diante eu posso muito bem me sustentar sozinho. Vai, leve seu cartão. Naqueles tempos era aqueles telefones de enfiar o dedo no buraco. Eu sou terrível, eu sou desajeitado, não vou conseguir ligar. E outra, meu filho, toque sua vida. Vai embora. E ele foi, meus amigos. Chamei o táxi, ele foi. E não voltou mais. Então hoje, meu irmão Divaldo, eu estou te contando essa história porque eu sei que eu estou morrendo. Eu sei que eu estou doente. E eu morro em paz, com a consciência em paz, do meu dever bem cumprido de mãe. Porque talvez fosse uma expiação, talvez fosse alguma dívida. E eu tive a consciência de aceitar tudo isso daí. Porque no começo eu quis matá-lo. Porque não tem coisa pior do que um filho ingrato. Mas hoje, pela minha consciência, eu cumpri meu dever de mãe. Eu cumpri tudo aquilo que estava na minha condição de mãe, de poder dar uma melhor condição de vida do que eu tive. E eu pude dar, eu pude oferecer. Então eu morro em paz, com a minha consciência em paz, do meu dever de mãe bem cumprido. E a doutrina espírita me ajudou nesses esclarecimentos. Porque um dia que eu vi ele passando na rua, se eu tivesse um carro, eu tinha colocado o carro em cima dele. Porque eu nunca vi
pessoa assim. E eu tenho certeza que ele vai procurá-lo. Porque as coisas aqui no bairro correm. Se fosse só lá, não. Em qualquer lugar corre. E ele vai procurar. Eu tenho certeza que vão contar para ele que o senhor esteve aqui comigo. E ela morreu. Nós fizemos o seu velório ali e enterramos-la. Fomos ver o barraco, ela estava com uma doença infecto-contagiosa, nós botamos fogo no barraco. Não teve que aproveitar. Passado um tempo, queridos amigos, Divaldo na casa do caminho, cuidando das suas obrigações, eis que entra um médico de uma postura invejável, famosíssimo em Salvador, falando que queria falar com ele. Ele, pois não. Eu estive sabendo que o senhor esteve com minha mãe. Sim, sua mãe era minha amiga. Mas o que vocês conversaram? Nós conversamos sobre coisas da vida. Eu sou pobre, ela é pobre também. Só sobre isso. Mas ela não fez nenhuma referência, não fez nenhuma reclamação minha? Falou, não. De forma alguma, apenas falou que estava com saudade, que sentia sua falta e que o amava. Ele virou e foi embora. E aí, traçando-se a comparação de uma pessoa totalmente analfabeta, que cumpriu seus desígnios de mãe, com a consciência elevada e evoluída, e um médico, com uma cultura e uma sabedoria elevada, mas sem um pingo de consciência. Por isso, queridos amigos, o conhecimento não é rótulo para que as pessoas tenham consciência. Nós podemos encontrar pessoas simples com uma consciência invejável. Então, quando alguém vier conversar com você, vier falar sobre a vida, vier apenas se desabafar, tenha um tempo da sua vida para escutar. Porque num simples desabafo, você pode aprender muitas e muitas coisas. A vida nos ensina isso, queridos amigos. Que através da nossa profissão, através da nossa postura de trabalho, através dos títulos que cada um tem, para Deus isso não tem nenhum significado. O que tem significado para cada um de nós é o que nós estamos fazendo da nossa vida. Qual está sendo a nossa postura? Porque, como diz a nossa amiga Ditinha Calisto, é como se aqui no centro tivessem armários e quando a gente entra no centro espírita, a gente vestisse uma asa e se transformasse em anjo. Deus, Ele nos enxerga não aqui no centro espírita. Ele enxerga a gente na nossa vida, na nossa existência. O que adianta ser bom aqui dentro, se lá dentro de casa ninguém te aguenta, se num ambiente de trabalho a gente não respeita as pessoas que estão do nosso lado, se no atendimento que a gente faz, a gente não respeita as pessoas. O ser cristão é aquele que é igual em qualquer lugar que ele está. E é um exercício diário para cada um de nós, através da nossa consciência, isso, queridos amigos. Porque ser bom só num lugar é muito fácil. O duro é conviver, é viver na harmonia. Desafios, problemas, todos nós temos, queridos amigos. A vida é um completo desafio para cada um de nós. Mas, quando a gente tem a nossa consciência em paz, de dever cumprido, para fazer tudo aquilo que está na nossa condição de fazer, saber
que, mesmo a gente fazendo bem, as pessoas podem nos tratar mal, mas o mal, muitas vezes, que as outras pessoas chegam até nós, pode ser um problema que a pessoa está enfrentando. E ela não sabe como lidar com ele. Por isso temos que orar por ela. E temos que pedir para que Deus acenda a luz dentro do coração desses irmãos, para que eles se equilibrem e encontrem a paz. Porque as pessoas, muitas vezes, não invejam o carro que você tem, a casa que você tem. Muitas vezes invejam a paz que você tem, o carinho. Por isso, cada um de nós deve lutar por isso. Vamos, meus caros amigos, nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos, onde o silêncio, queridos amigos, é muito importante para cada um de nós. Há relatos, queridos amigos, de médiuns, videntes, que conseguem ver o plano espiritual. Eu não enxergo nada, viu, queridos amigos? Mas há pessoas que enxergam. E no momento do passe que nós vamos tomar, a espiritualidade traz aparelhos, traz integrantes aqui, para que esses aparelhos sejam usados em cada um de nós. Então o silêncio, a disciplina de cada um de nós, mas faz tempo que eu não vejo aquela pessoa, queria conversar. É legal conversar. Vamos lá fora, lá no cantinho, lá, tomar um cafezinho e conversa. Aqui dentro do salão, gente, vamos manter o silêncio, para que esse silêncio se transforme em benefício para cada um de nós que está aqui. Porque muitas vezes a gente vem aqui com um problema e muitas vezes sai leve, tranquilo e não sabemos nem o porquê. São esses queridos irmãos que estão trabalhando a nosso favor. Então vamos manter o silêncio, a harmonia, para o nosso benefício e para o benefício desses irmãos que vêm aqui cuidar da gente. Muita paz e muita luz. E até uma próxima, meus irmãos. Que assim seja.